para finalizar essa semifinal, a quinta etapa desta temporada, gostaria que vocês recebessem no palco Aimee Rocha. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Um evangelho de fariseus. Aí está, povo de Deus, povo da fé. Eu gostaria de entender, de compreender por que muitos ficaram nervosos, desesperados, por causa desta canção de poucas palavras que essa moça compôs e cantora nesse evento. Eu estou procurando compreender. Sinceramente, eu não encontrei coisa alguma que ferisse os corações, os espíritos dos crentes, entre aspas. Eu não entendo. Eu não vi nenhuma barbaridade. Não encontrei nada que pudesse estragar o meu dia, a minha semana, a minha espiritualidade nesta canção. A carapuça pegou em quem deve ser isto. Eu entendo que essa moça não generalizou coisa nenhuma. Ela fez essa canção, é claro, faltou no início ela colocar entre aspas, não generalizar, mas tudo bem. Eu tenho certeza que a intenção dela não foi generalizar os crentes, os evangélicos, os salvos, até porque ela é evangélica, o pai dela é pastor, reside em uma igreja, então ela não ia querer ferir a sua própria carne, de jeito nenhum. Ela apenas faltou um pouco de tempo, talvez, de colocar ali mais uma estrofe, no início, mais umas palavras, separando o joio do trigo. Mas tudo bem, o que ela falou é para os fariseus. Você é fariseu? Você que ficou nervoso, ficou desesperado, se enraivou, então você é um fariseu. Você é um deles. Porque se eu não devo, nada temerei. Se eu não devo, não tem porquê eu me esconder. Se eu não devo algo e alguém falar que eu devo, eu não ficarei nervoso porque eu não devo. Mas se alguém me julga de tal situação, de tal coisa, e eu passo a ficar nervoso, então eu devo. Então esta palavra feriu a minha pessoa, a minha personalidade. Então todos vocês, agora eu vou falar
todos, sem exceção, todos vocês, crentes, pastores, bispos, o que quer que seja, que ficaram nervosos e nervosas, então vocês os fariseus dos dias atuais. Lembra-se de Paulo. Imagine esse pessoal que ficou tão nervoso. Será que estão preparados para enfrentar a cadeia, enfrentar a cova dos leões, enfrentar as arenas dos leões, por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do amor por Cristo Jesus? Com pequenas palavras, esse pessoal ficaram tão enfurecido com essa menina. Será que estão preparados para um dia ser preso, ser até decapitado pelo amor de Cristo? Acho que não. Realmente esses que estão nervosos são os fariseus, que não têm o Espírito Santo e jamais suportará perseguição por causa do amor de Cristo. Lembra-se de Paulo? No capítulo 14, no versículo 19, no livro de Atos, o que aconteceu com Paulo naquela cidade? Paulo estava pregando, os fariseus se enfureceram, espancaram ele, arrastaram ele, pisotearam, deitaram ele fora da cidade, deixaram lá como morto. No outro dia de manhã cedo, quando os fariseus acordam, está lá Paulo pregando na cidade. Veja que homem, que coisa tremenda. Olha só, o homem foi chicoteado, foi arrastado, foi pisado, foi moído, deitado fora dos termos da cidade, dos limites daquela cidade, deixaram lá ele como morto. No outro dia cedo, quando aquele mesmo povo que espancaram levanta, escuta, está lá Paulo pregando o arrependimento no nome de Jesus Cristo. E nem por isso ele condenou aquele pessoal, aquele povo. Oh, meus amigos, vocês que ficaram nervosos por causa dessa canção, vocês não estão preparados coisa nenhuma para a perseguição que pode vir sobre a terra na Igreja de Cristo. Eu creio que vocês que estão nervosos, falando mal dessa moça, são os fariseus dos dias atuais. Eu tenho uma história para vocês, um testemunho. No ano de 93, eu e um amigo meu, obreiro, eu congregava numa grande igreja, não vou falar o nome, não é necessário. Eu era obreiro e esse amigo meu, nós trabalhávamos juntos. Ele era operador de máquina, eu também, inclusive ele já faleceu. Era um homem de muita fé aquele homem. E um determinado dia ele ouviu uma pregação do pastor, aquela pregação que faz votos milionários para enricar, para se tornar rico, próspero. E nesse dia o voto que ele fez foi de dar o salário todo. Quando ele recebia, naquele tempo as empresas pagavam naqueles envelopes, né? O dinheiro vinha ali contado por completo. Ele apanhava o envelope no vencimento do seu salário e nem sequer abria. Chegava lá no altar e entregava. O voto dele, o propósito que ele fez, orientado pelo pastor, é que dentro de poucos dias ele teria uma frota de caminhão. O desejo dele era ter caminhões, caçamba, porque nós trabalhamos em terraplanagem, então ele tinha o interesse de comprar 1, 2, 3. Então o propósito dele, que dentro de poucos dias ele teria 10 caminhões caçamba, vasculhantes, trabalhando, ele já como empresário. Você sabe o que aconteceu? No terceiro mês, e nós trabalhando em um lugar longe da nossa casa. Eu morava em Camaçari e ele em Pojuca, na Bahia. O que aconteceu? No terceiro mês, a família dele, ele tem 5 ou 6 filhos, não me lembro, em torno de 5 ou 6 filhos. Ainda era criança os filhos dele, a esposa lá esperando, e as crianças dele começaram a passar fome. Acabou o leite, acabou o arroz, acabou o açúcar, terminou o feijão, e as crianças e a esposa começaram a passar fome. A energia foi cortada, a água, e ele lá trabalhando. E todos os meses ele pegava e entregava um envelope fechado no altar. O que aconteceu? A esposa desesperou, viajou até onde estava o escritório da empresa que nós estávamos trabalhando. Quando ela chegou,
Aí foi até o patrão dele, do seu esposo, e perguntou o que estava acontecendo, porque ela já estava passando fome, ela e os filhos. O patrão, o dono da empresa, sabia que nós éramos crentes dessa determinada igreja. Aí o que ele falou? Ele riu da situação daquela senhora. Ela disse, não, dona fulana, eu pago todos os meses, mas eu tenho certeza que seu marido está pegando o dinheiro e entregando lá, aquele pastor. Olha o que ele já comprou aí, ó. Vai ser um dos mais ricos do Brasil, quem sabe até da terra. É por causa desses bestas como teu marido. E aí, quando o pessoal da empresa, ali os trabalhadores da obra ficou sabendo o que estava acontecendo, que aquele amigo meu estava dando, no terceiro mês já dando todo o seu salário, o pessoal se enfureceu, partiu para cima dele para bater mesmo. Só que tinha aqueles que não aceitavam essa situação de violência e conseguiu livrar ele. Mas por pouco ele não recebeu uns bons cascudos daquele pessoal. Os peão ficaram revoltadíssimos quando soube da história. E o que aconteceu? Ele não conseguiu comprar as caçambas. O resultado desse homem, ele insistiu nessa situação. Acabou perdendo a família. E por incrível que pareça, esse irmão, eu amava ele como irmão em Cristo. Eu gostava muito de andar com ele, porque ele tinha muita fé. Nós evangelizávamos muito na época. Ele acabou na sarjeta. A esposa dele desistiu dele porque ele não parava de fazer esse tipo de voto. E por final ele ficou doente. Não foi curado por Jesus Cristo. A igreja o abandonou. Faz de conta que ele nem existia mais quando ele ficou doente. E o resultado disso, ele morreu na sarjeta. Eu sempre lembro desse irmão. Eu orava muito por ele, para Deus abrir os olhos dele. E essa igreja está aí. O pastor, riquíssimo. Eu acho que é um dos mais ricos do Brasil. E meu irmão pereceu. Quando ele terminou seus dias de vida, ele estava praticamente morando na rua de favor. Ou era mendigo. Então, meus irmãos, a música dessa moça, ela é verdadeira. Ela é uma pregação. Eu não vou aqui colocar essa música como uma adoração diretamente a Deus. Mas é uma música de alerta. É uma canção de despertamento e verdadeira. Quem tem o Espírito de Deus, ao ouvir uma canção como esta, jamais ficará nervoso, furioso. Não, ele vai abrir os olhos. Ele vai olhar em volta. Será que eu não estou seguindo os passos dos fariseus, meu pai? Será que eu não sou um fariseu? Mas, pelo contrário, ficam furiosos. Eu estou orando por você, moça. Siga em frente. Escreva mais mensagem nesse estilo, para que aqueles que estão dormindo acorde e desperta. Desperta, igreja, porque Jesus está próximo. Ela não generalizou coisa nenhuma. Ela apenas falou o que está acontecendo nos dias chamados hoje. Sabemos que em todas as igrejas tem o joio e o trigo. Tem o falso profeta e o verdadeiro, todas sem exceção. O que ela falou atinge os fariseus, os falsos profetas. Não atinge aqueles que vão para o céu. Pelo contrário, aqueles que vão ser salvos, que vão morar na nova terra, se desperta mais. Mais vigilante ficará ao ouvir tal coisa. Deus abençoe, povo de Deus. Deus abençoe, Brasil. Ficam todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo episódio, se o Eterno assim permitir.